Boa noite, povo de Deus, saudações da nossa parte, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, como de costume a gente convidar vocês para a gente ler e meditar a palavra de Deus. E nesse momento nós vamos ler uma passagem da Bíblia que registrada está em uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Romanos capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Mas antes a gente ora por nós e por todos vocês, amados irmãos e ouvintes desse canal. Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós te louvamos, Senhor, pela sua presença, Pai, pela sua onisciência, onipresença e onipotência, o Senhor que está no mais alto e sublime trono, aí no céu de glória, mas o Senhor também que contempla toda a sua criação, presente aqui está também, através de seu Santo Espírito, e com todos os irmãos que ouvindo estão e meditando conosco através desse veículo de comunicação. Abençoa nós, todas as nossas famílias. Abençoa, Senhor, abre nossas mentes com entendimento para que a gente entenda a sua palavra. Entenda o Senhor falar com a gente. Entenda qual o projeto que o Senhor tem para conosco, para a gente sentir a necessidade de obediência a Ti, ó Pai. Tudo nós te pedimos, Senhor. Tudo nós te agradecemos. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como a gente já falou, a gente torna a repetir. Vamos ler e meditar uma epístola que o apóstolo Paulo, quando aqui estava, escreveu aos Romanos, e Deus permite que até os dias de hoje registrado ficou na Bíblia Sagrada para que a gente leia, medite e cresça na graça e no conhecimento de Deus através da sua própria palavra. Romanos, capítulo 8, do versículo 1 ao 11, diz assim, título da leitura: Nenhuma condenação há para os que andam segundo o Espírito Santo do nosso Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo, e Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu Filho amado em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou a carne. O poder de Deus é quem faz isso. O pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas hoje a gente anda segundo o Espírito Santo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam nas coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito de Deus, das coisas do Espírito, eles vivem. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o Espírito Santo nos leva para a vida e nos dá paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, também dentre os mortos vos vivificará, e também o vosso corpo mortal. Do vosso corpo mortal ele dá vida transformada, por meio do seu Espírito que em vós habita. Palavra de Deus, como sempre, palavras vivas, eficazes, infinitamente sábias e poderosas para salvar todo aquele que ouve, crê e obedece. Meus irmãos, aqui o servo de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele faz uma comparação daqueles que andam segundo o Espírito Santo, os nascidos de novo, que eles andam fazendo a vontade de Deus. Mas aqueles que andam segundo a carne, eles ainda estão mortos em seus pecados e delitos. Por isso é que o convite de Jesus, através da palavra, é sempre esse: vinde a mim, para que tenhais vida. Já desde a antiga aliança, que esse Deus maravilhoso convida para a gente se chegar a Ele através do ouvir, crer e obedecer a sua palavra, porque é vida eterna são as palavras de Deus, e quem crê e obedece tem vida eterna através do Filho amado do Deus vivo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, aqueles que são chamados, que são tirados do mundo pecaminoso, eles vêm fazer parte do corpo espiritual de Deus através de Cristo. Cristo que é o cabeça desse corpo, a igreja. E os salvos em Cristo são os membros desse corpo. São aqueles que ouvem e são obedientes ao governo, ao cabeça da igreja, que Deus assim nos deu, seu Filho, para governar esse povo salvo. O sangue de Cristo, desse Cordeiro de Deus, nos purifica de todo o pecado, e a palavra de Deus, através do Espírito Santo, que é quem nos dá o entender, a sabedoria de entender a palavra e sair do mundo pecaminoso para fazer parte desse corpo e passar a andar segundo o Espírito Santo. Nenhuma condenação há mais para aqueles que saíram da morte para a vida, renunciaram e repudiaram as obras da carne e passaram agora a viver nos frutos do Espírito. O mesmo apóstolo Paulo que escreveu aos Romanos, ele também escreve para os Gálatas, e lá ele escreve e discerne as obras da carne e os frutos do Espírito. Bem-aventurados aqueles que praticam, que são chamados para viverem em Cristo, obedecendo e satisfazendo a vontade de Deus, praticando os frutos do Espírito Santo, que nos dá vida e vida com abundância através da obediência, através do viver e adorar a Deus em espírito e em verdade, porque esses são os verdadeiros adoradores que adoram o Pai Celestial, o Criador de todas as coisas. São aqueles que saem da morte para a vida, abandonando, renunciando às obras da carne, para andar em novidade de vida, em obediência a Deus, adorando a Deus e praticando os frutos do Espírito, que são os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para esses são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para fazer parte do corpo de Cristo, obedecendo ao cabeça os ensinamentos do Filho de Deus, que é a palavra de Deus que veio ao mundo e se fez carne nele e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria,
para nos dar vida e vida eterna com abundância. Todo aquele que anda satisfazendo os frutos do Espírito, esses já saíram da morte para a vida. Esses não entrarão mais em condenação. Jesus falou: todos aqueles que passam a ouvir e obedecer a Ele já saíram da morte para a vida e não entrará mais em condenação, mas no dia de sua segunda vinda é ressuscitado por Ele, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ter vida eterna e vida com abundância na luz, porque Deus é luz e enviou o seu Filho amado como luz ao mundo, e a luz prevaleceu e venceu as trevas, porque Jesus, através da palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, é lâmpada e é luz para todos aqueles que ouvem e obedecem essa palavra de Deus, que é lâmpada para o nosso caminhar e é luz eterna, como Jesus disse: quem crê em mim e obedece os meus mandamentos, os meus ensinamentos, esses já saíram das trevas para a luz e jamais andará em trevas. Como também já saiu da morte para a vida, já receberam vida através do crer e obedecer a palavra de Deus em Cristo, e receberam vida eterna e vida com abundância, porque é nesse momento que os chamados de Deus para viverem na luz também, porque como Deus é luz, enviou Jesus como luz ao mundo, e a luz prevaleceu sobre as trevas, venceu as trevas, porque tirou um povo das trevas para a luz, como o próprio Jesus ordenou à sua igreja e deu esse poder através de sua misericórdia e graça do povo dele ser a luz do mundo, quando ele diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Então, meus amados irmãos, que alegria infinita é esse chamado com obediência para fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Como é bom viver em obediência ao Criador. Que esperança enorme e que convicções a gente sente, dada pelo próprio Espírito Santo, que Ele, o próprio Espírito Santo, testifica em nós, que nós, os obedientes à palavra de Deus, somos filhos de Deus. Sim, meus irmãos, porque quando a gente sai do estilo velho, do velho homem pecaminoso, quando a morte do velho homem acontece e nasce o novo homem, quando os velhos costumes pecaminosos do homem morrem e nascem novos costumes orientados pela boa nova, pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é a mesma coisa da gente dizer boa nova, os ensinamentos de Jesus, então a gente passa a ser nova criatura. E para Cristo o que importa é ser nova criatura, morrer para a velha criatura e surgir o novo ser humano, com novos costumes, obedecendo a palavra de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Todo ser é mudado, meus irmãos, todos os costumes são mudados, até o modo da gente falar, porque como Cristo disse: quem crê em mim falarão novas línguas. E esse falarão em novas línguas está ligado à nova criatura. Quando a gente estava morto em nossos pecados e delitos, a gente falava das imundícies do mundo, a gente falava mentira na velha criatura, a gente falava das concupiscências do mundo. Mas no momento em que morreu o velho homem e nasce o novo homem para servir a Deus, a gente passa a falar novas línguas. Hoje a gente passa a falar das coisas de Deus, porque como Jesus falou, verdade é. O ser humano fala, a boca do ser humano fala do que o coração está cheio. Se está na velha criatura pecaminosa,
ele fala do pecado e se compraz e se alegra em falar do pecado. Mas quando ele conhece a palavra de Deus, quando é purificado através do crer e obedecer a palavra do Espírito Santo, que é quem nos dá um novo entendimento, para que aconteça a morte dos velhos costumes do velho homem, e surge o novo homem, aí passa a falar as coisas novas da nova criatura, a língua nova que Jesus falou. Porque no momento em que a gente nasce de novo, a gente passa a falar o linguajar da nova criatura, que é totalmente diferente do homem mundano. O homem que recebe o Espírito Santo, que recebe o conhecimento de Deus, que renuncia o pecado, ele passa a falar das coisas novas, o seu linguajar é totalmente diferente, porque agora ele se alegra em falar que o seu coração está cheio das coisas de Deus na nova criatura. Como ele disse, todo aquele que crê em mim e passa a obedecer a palavra de Deus, nasce de novo, claro, e rios de água viva fluem em seu ventre, a partir do momento que há essa transformação feita pelo poder de Deus, para ser nova criatura, para falar as coisas de Deus com alegria. O nosso falar é purificado pelo Espírito Santo, através do entendimento que a gente passa a falar e passa a pensar coisas novas, pensar nas coisas do alto, das coisas que vem lá de cima, do Pai da glória. Já na velha criatura, já lá no Velho Testamento, a gente tem exemplos de homens que conheceram a Deus, e naquele momento, todos eles que conheceram a Deus, todos os servos de Deus, quando conheceram a Deus, tiveram uma experiência com Deus, mudou completamente todo o seu procedimento de agir, de falar, de caminhar. O profeta, teve um dos profetas, Isaías, viu a glória de Deus, teve uma visão de Deus no trono, as asas dos querubins cobriam a face do cordeiro, mas ele viu o trono de Deus, e ele disse: eis que eu vou perecer, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o anjo do Senhor diz lá na palavra, que pegou uma tenaz, tirou uma brasa do altar, e desceu até aquele homem, e purificou a boca dele com fogo, da brasa que vinha do altar. E a partir daquele momento, aquele homem ficou puro e pronto por Deus para pregar a palavra. E lá de cima ele ouviu, embaixo ele ouviu a voz que vinha lá de cima do alto: a quem enviarei? Aí ali estava o homem, preparado por Deus para servir a Deus. E ele disse: envia-me a mim, envia-me a mim. Mas quem prepara é Deus. Hoje, na nova aliança, é a morte da velha criatura pecaminosa, o nascimento do novo homem, com o Espírito Santo, que purifica nossa mente, nossos corações, e a gente passa a ser o nosso interior cheio das coisas de Deus e prontos para falar, pregar a palavra de Deus. Porque Deus é o Altíssimo, Ele é muito santo. E o que é que Ele diz para o seu povo? Sede santo, porque eu sou santo. Separados. O homem de Deus, no momento em que ele conhece a palavra do Senhor, ele está pronto por Deus para pregar, mas ele tem que estar sempre separado das obras pecaminosas do mundo, dos convites enganosos que o mundo faz. O caminhar dele, ele já não caminha por lugares que não agradam a Deus, ele já evita, e ele só caminha nos lugares santos, como Deus disse a Moisés. Moisés, no momento que Moisés conheceu Deus na sarça, tira a sandália dos pés, porque o lugar é santo. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem que andar com santidade, no nosso caminhar, no nosso agir, sim, que tudo é governo de Deus, e a gente tem que estar pronto para servir a Deus com essa alegria.
falar das coisas de Deus, porque quem habita dentro de nós, no momento em que a gente ouve a palavra de Deus, tendo nele crido, a gente recebe o selo do Espírito Santo. E aí a gente passa a falar até as línguas novas, língua do novo homem, da nova criatura, transformado pelo poder de Deus, para a glória de Deus, e pregar a palavra de Deus. Os olhos da gente agora é olhar para a frente e para o alto, e para a luz que é Cristo, que é a palavra de Deus. Ouvir coisas boas, falar coisas boas, olhar para o que é bom, porque o Espírito Santo discerne tudo e nos orienta. Tudo aquilo que é bom e agradável a Deus, no momento em que o homem nasce de novo, ele está pronto para servir a Deus em espírito e em verdade. A adoração somente a Deus e em espírito e em verdade, porque os adoradores que Deus busca são aqueles que é transformado pelo próprio poder de Deus através do Espírito Santo, através do ouvir, do crer e obedecer a palavra de Deus, que veio ao mundo em Jesus Cristo, se fez carne em Cristo Jesus, o Filho de Deus, para nos conduzir esse entendimento, para transformar e para levar todos aqueles que ouvem, creem e obedecem para o céu de glória e ter uma vida vindoura na cidade santa, preparada para os salvos em Cristo, preparada para aqueles que são lavados e remidos no sangue de Cristo, como a própria palavra de Deus diz. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, e têm direito a entrar na cidade santa pelas portas e eternamente se alimentar da árvore da vida. Isso é misericórdia de Deus, isso é graça de Deus, é poder de Deus. E louvado seja Deus por isso, meus irmãos, que a paz gloriosa de Jesus Cristo comigo esteja, com a minha família e com todos vocês também, meus amados ouvintes desse canal. Deus abençoe você e todos os seus descendentes, filhos e toda a sua parentela estejam abençoados como família santa do Deus vivo, para a honra e glória de nosso Pai Celestial, para a honra e glória de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.